after that, I was up in the mountain with a bunch of friends. E então, 2 semanas após aquilo, ou 2 meses, melhor dizendo, após aquilo, eu estava lá em cima, na montanha, com um grupo de amigos, quando isso aconteceu. 7 angels, just as clear as you're standing here, came sweeping. 7 anjos, tão claro como estou aqui de pé, vieram velozmente do céu. The rocks and the mountains rolled out and down the hills, and people standing there were screaming and going on and on, and dust flying everywhere. And when it was, he said, return to your home. As pedras das montanhas rolaram colina abaixo, e as pessoas que estavam ali de pé gritavam e corriam. Vocês sabem, e a poeira por todos os lados. E quando aconteceu, ele disse, volte para a tua casa. Será agora, cada anjo será um dos selos, dos 7 selos. Angel will be one of the seals of the 7 seals, which is on tape, and the book will be out pretty soon. And now it's kind of grammarized. As you know, my grammar is not very good, and people wouldn't. You just have to be people that love me and know how to understand me on my grammar, but some theologian is grammarizing it for me. O que está na fita? E o livro sairá logo. A gramática está sendo corrigida. Como vocês sabem, minha gramática não é muito boa e o povo não. Vocês são simplesmente as pessoas que me amam e sabem como me compreender na minha gramática. Mas um teólogo está verificando a gramática para mim e tirando fora todo o... Bem, talvez eu disse uma palavra errada ali, que eu nem mesmo sei. Well, maybe I said the wrong word there. I don't even know. So I heard someone laughing, so I guess that grammarized wasn't right. Então eu ouvi alguém rindo, então eu creio que aquela gramática não estava correta. Like the Dutchman, you take me for what I mean and not what I say. Mas como o holandês, me tomem pelo que eu quero dizer e não pelo o que eu digo realmente. Just 3 minutes now, I'm told, until the closing of the program. E faltam apenas 3 minutos, agora me disseram, para encerrar o programa. Here people out in radio land, and you that's sick and needy, here in the audience, would you just lay your hands on each other now while we have this word of prayer? Agora vocês, pessoas queridas no rádio, e você que está enfermo e necessitado aqui na audiência, poderia você colocar suas mãos sobre o outro agora, enquanto temos esta palavra de oração pelos enfermos? Now Jesus said his last commission to the church. Agora, Jesus disse sua última comissão para a igreja. Signs shall follow them that believe. Esses sinais seguirão os que creem. Them that believe. If they lay their hands on the sick, aqueles que creem, se colocarem suas mãos sobre os enfermos, eles sararão. Your Heavenly Father, we're like children today. Querido Pai Celestial, somos como filhos hoje e estamos obedecendo what you said o do. que disseste para fazer. Laying hands upon all these telephone requests. Estamos impondo as mãos sobre todos estes pedidos telefônicos. Thou seest them out in the land, out there how they're needy, the suffering. Tu os vê por todas as partes aí, como estão necessitados, o sofrimento. Those here that are needy, suffering, and we're Tu vês estes aqui que estão necessitados, sofrendo. them to thee, dear God, with this faith in thy word. E nós os entregamos a ti, querido Deus, com esta fé em tua palavra que tu disseste. Thou hast said, these signs shall follow them that believe. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Lay their hands on the sick, they shall recover. Se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Lord, in Jesus Christ's name, amen. Conceda ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Pois bem, nós estamos aqui mais uma vez no Tabernáculo da Fé, aqui em Porá, com mais uma oportunidade de estar na presença do Senhor. Gostaria de cumprimentar os irmãos que estão pela internet e todos os que estão presentes. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós começamos mais um culto, onde seremos ricamente abençoados essa noite. Nós temos um hino, como de praxe, um hino para o início da nossa programação, que nós vamos ouvir agora com a irmã Valdécia. O hino Falta Pouco. É um enunciado que nos chama a atenção. Está faltando pouco. E dessa feita nós vamos ter uma programação mais sucinta. Nós vamos, após o hino, nós vamos já ouvir a mensagem do evangelista irmão Jorge Alexandre. E como eu disse que hoje estaríamos concluindo o assunto sobre dispensação, mas creio eu que ficará para a próxima oportunidade. Então vamos lá, irmão Pedro, vamos ouvir o hino com a irmã Valdécia. Falta pouco. Falta pouco, a dor que estás sentindo vai passar. Falta pouco, Deus já determinou a data para isso acabar. Falta pouco. Falta pouco, a noite se demora, mas tem que passar. A nuvem não segura o sol quando ele quer chegar. Falta pouco. Falta pouco, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E o que Deus preparou pra te abençoar, ninguém toma, ninguém pode invalidar. Falta pouco, suporta mais uma noite de choro e aflição, pois Deus se levantou e estendeu a mão. Do céu ele ouviu tua oração. Falta pouco, a ansiedade vai se acabar. Falta pouco, ninguém mais acredita, mas você vai vencer. Falta pouco. Falta pouco, não volte atrás, não pense em parar. Falta pouco, você já veio até aqui e vai continuar. Falta pouco. Falta pouco, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. E o que Deus preparou
preparou para te abençoar. Ninguém toma, ninguém pode invalidar. Falta pouco, suporta mais uma noite de choro e aflição, pois Deus se levantou e estendeu a mão. Do céu Ele ouviu tua oração. Falta pouco, mais um pouquinho de tempo que há de vir virá. E o que Deus preparou para te abençoar, ninguém toma, ninguém pode invalidar. Falta pouco, suporta mais uma noite de choro e aflição, pois Deus se levantou e estendeu a mão. Do céu Ele ouviu tua oração. Tudo isso é para nos alegrar, para fazer de nós pessoas alegres, alegres na presença de Deus. Faltando pouco, está faltando pouco. O melhor de tudo é nós suportarmos este pouco, né? Nós vamos suportar pela graça de Deus. Nós vamos estar lutando porque temos a fé que vence o mundo. Uma boa noite a todos os nossos irmãos que neste momento estão conosco através deste meio, né, através da internet, e também aos nossos irmãos que estão conosco aqui no santuário. Nós vamos aqui já para a escritura, uma escritura bem conhecida, aqui na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, nós nesta hora, neste lugar, o qual foi dedicado, foi consagrado, ó Pai, para servir de lugar de adoração, servir de lugar para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Aqui estamos nós, ó Pai, totalmente nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha, ó Pai, e se faça presente, vivificando a Tua palavra aos nossos corações, pois te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho querido. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos esta escritura, a qual está falando da natureza da fé, e exemplos da fé tirada do Velho Testamento. Nós lemos o primeiro verso, e aqui agora eu quero ler o verso 10. E assim nós vamos tomar alguns outros versos, porque este capítulo fala de pessoas que realmente tiveram suas vidas dominadas, governadas por Deus. Nem mesmo ainda eles conhecendo o que era Espírito Santo, porque se trata de irmãos do Velho Testamento. Então eles não conheciam aquilo que nós conhecemos nesta era sobre Espírito Santo. Mas nós sabemos que é o mesmo Deus que governou suas vidas lá no passado, é o mesmo Deus que está governando nós nesta era, somente no seu ofício diferente.
mas sendo o mesmo Deus. Então aqui no verso 10 diz assim, do mesmo capítulo 11 de Hebreus: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aqui ele já estava falando, Paulo já estava falando de Adão, estava falando de Noé, estava falando de Abraão, estava falando de Enoque, que pela fé, nós sabemos que este capítulo, ele é intitulado, né? Ele é visto por todos os crentes como a galeria, aonde se ajunta vários personagens da Bíblia, do Velho Testamento, que tiveram uma fé firme, uma fé sólida, uma fé segura naquele Deus com o qual eles se encontraram, com aquele Deus que eles fizeram profissão de servi-lo. E agora nós aqui nestes últimos dias, nesta última era, não estamos fazendo de outra maneira. Estamos fundamentados neste alicerce, neste mesmo Deus que tem nos dado esta fé, este abstrato. A fé, ela é um abstrato. Na palavra, na composição dela, ninguém pode ver com os olhos naturais a fé. Ah, eu estou vendo a fé, ela é assim, ela é assim, ela é assim. Não. A fé não é algo que você vê com os seus olhos. A fé é algo que você tem de uma forma interiormente na sua vida. A fé que uma vez foi dada aos santos. É esta fé que está habitando no seu, no meu coração, no nosso coração. Esta é a fé que o apóstolo Paulo veio e pregou. Ele fundamentou, sendo ele um apóstolo, um profeta, veio e fundamentou a igreja noiva na era de Laodiceia, vindo e pregando esta fé, este abstrato, que não pode ser visto, às vezes, de uma forma natural, pelos olhos humanos, mas ela pode ser conhecida, ela pode ser vista, ela pode ser demonstrada naqueles que Deus preordenou, elegeu antes da fundação do mundo, para que essa fé venha se materializar em seus corações e eles serem verdadeiras testemunhas. E aqui em mãos eu tenho a mensagem, Estatura do Varão Perfeito. Quero ler aqui de início o parágrafo 48. Mensagem, Estatura do Varão Perfeito. E quando você é um séptico da Bíblia, diz o irmão Brana, um incrédulo, né? Séptico é incrédulo. E quando você é um séptico da Bíblia, quando você é um séptico da exatidão da palavra, esta palavra que nós cremos, irmãos, ela é composta de uma exatidão, porque ela é trazida pelo Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes e até hoje está na terra por causa dos santos, dos separados de Deus. É este Espírito Santo que traz essa exatidão. Exatidão, ela não falha, ela é certa, ela é segura. Quando você é um séptico da exatidão da palavra, é melhor que fique quieto até que o creia. Às vezes a pessoa de antemão, ela pode ser um séptico, ela pode ser um incrédulo no momento. Aconteceu isto muitas vezes nas reuniões, nos cultos que o irmão Brana realizava.
As pessoas não acreditavam que naquele homem, no William Branham, habitava aquele dom, aquela manifestação de Elias, a manifestação do sétimo anjo. Muitas pessoas somente ouviam falar daquela fé que se movimentava naquele homem através da palavra de Deus e chegavam. Ele próprio disse: às vezes muitos vêm em minha reunião como incrédulos e saem crendo. Muitos. Deus deu a graça para que muitos tivessem essa felicidade. Porém, quando a pessoa é um cético, é um incrédulo, e ela não tem fé, ela não tem aquela semente de fé dentro dela para ser regada com a palavra e brotar, infelizmente, ela vai ser uma incrédula da palavra de Deus. E isto é muito ruim. Aí o irmão Branham diz: é melhor que fique quieto, até que o creia. Que é pecado? Incredulidade. Unicamente há dois elementos que governam ao ser humano. Unicamente há dois elementos que governam ao ser humano. Estes são a dúvida e a fé. Então, nós temos que parar aqui um pouco, irmãos, e realmente refletir sobre isso que nosso profeta está dizendo, que nós somos governados pela fé da palavra de Deus, porque somos crentes. Agora, aquele que não crê na palavra de Deus, aquele que infelizmente não tem eleição para isso, ele vai ser governado por outra coisa. O que é ser governado? É você ser dirigido, é você ser conduzido totalmente por aquele ser, por aquilo que está te movendo. E o irmão Branham diz que Deus não está governando o mundo. O irmão Branham diz que não. O irmão Branham diz que Deus está governando somente os seus. E naqueles os quais Ele está governando, esta fé, ela é extraída, ela é absorvida da palavra de Deus. Por isso, nós temos a exatidão quando nós falamos sobre esta palavra, quando nós falamos da Bíblia Sagrada. Nós temos que saber que esta fé, este firme fundamento, esta rocha, este lugar seguro, está ancorando a minha vida, está ancorando a sua vida. Por isso nós vamos dar estes últimos passos aqui nesta era de Laodiceia, como pessoas vitoriosas. Nós temos que saber disso, e o irmão Branham diz que nós temos agora que andar com nossas cabeças erguidas, exuberante, professando realmente que somos filhos e filhas de Deus. E o profeta diz: você será governado por um ou pelo outro. Um deles, a fé ou a dúvida, ou a incredulidade, né? A fé ou a incredulidade. Um deles dominará sua vida. 48, estatura do varão perfeito. Vai dominar. Vai te dirigir. Vai fazer de você uma pessoa realmente norteada, realmente sabendo aonde você vai e com quem você está indo. A melhor coisa, irmãos, é você saber aonde você está,
com quem você está, e se você está se dirigindo para algum lugar, você tem que saber com quem e para onde você está indo. E esta fé que foi fundamentada pelos apóstolos e pelos profetas, não pode nos levar a um lugar a não ser mais ou menos do que a eternidade. Porque esta fé é a mesma fé que guiou a Adão. Esta fé é a mesma que guiou a Moisés. Adão foi guiado, Adão foi governado por Deus a fazer realmente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Até que ele veio descrer da palavra. Quando ele descreu da palavra um minutinho, o que aconteceu com Adão? Nós sabemos. Pelo um propósito de Deus, ele deixou de ser governado, ele deixou de ser dirigido pela a palavra e foi governado pelos seus sentidos, acompanhando a sua disjuntura. Mas, quando veio Abel, no plano de Deus, pela fé, Abel sendo governado pela fé que Deus deu a ele, ele foi tão direcionado, porque quando esta fé de Hebreus 11 habita no ser humano, ele vai fazer as coisas somente através da exatidão, do acerto de Deus. E enquanto Caim veio e fez, governado pelos sentidos, o seu sacrifício, quando Caim veio, fez o seu altar maravilhoso, ele pensou que aquilo agradaria a Deus, adorou a Deus pelos seus sentidos, totalmente governado por aquilo que se pode ver. Mas quando veio Abel, com a fé que uma vez foi dada aos santos, ele ofereceu o sacrifício perfeito, ele ofereceu o sacrifício por revelação. Esta fé de Hebreus 11, irmã, ela te dá a revelação que você tem que ter para fazer as coisas, não através dos olhos naturais, não, pela fé natural, pelo governo natural, pelo sentido natural. Moisés nunca tinha voltado para libertar o povo do Egito. Como que ele, olhando a sua condição, um homem já com a idade se avançando, as suas barbas já estavam clareando, como que ele voltaria? Ele estava sendo governado. Se ele fosse governado apenas pelo seu lado humano, como que aquele homem com uma vara torta em sua mão estava voltando para lutar, para guerrear contra milhares de soldados? Mas a questão é que ele encontrou com Deus, e quando ele encontrou com Deus, Deus o governou, Deus o comissionou, Deus dominou a sua vida. Governar o ser humano. E ele passou, Moisés passou a ter a sua vida dominada pela fé. Foi pela fé que ele foi. Ele foi andando de volta. E ele chegou lá, até parecia um estado de demência daquele homem. Chegar com uma vara torta depois de 40 anos e dizer: eu vim libertar o povo, eu fui comissionado. Aquilo pode ter sido até motivo de risada, de chacota, mas a fé que uma vez foi dada aos santos, esta fé de Hebreus 11, esta fé de Hebreus 11, ela capacita nós olharmos para o invisível, para aquilo que Geazi não deu conta de ver, quando ele estava lá com Eliseu,
quando parecia que eles estavam encurralados, um dominado apenas pelos olhos, pelo sentido, guerreando, batalhando contra aquele exército inimigo. Geazi chegou em uma condição que pensou: e agora, o que será de nós? E Eliseu, dominado pela fé, pediu a Deus, falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. A questão, irmãos, é que a pessoa que é dominada, que é governada pela esta fé de Hebreus 11, que só pode vir do Deus da eternidade, ela é tão forte, ela é tão real, ela é tão maravilhosa, mas nós temos que sair daquilo que somente os olhos humanos podem ver, porque a era de Laodiceia, irmão, chegou a um ponto tal, que tudo é aquilo que podemos ver. A incredulidade da humanidade está a ponto de chegar ao seu ápice, o seu nível maior. Tudo agora é pelo natural, tudo agora é pela riqueza, tudo agora é pelo dinheiro. Não está se usando a fé como deveria usar. Ah, sim, um desses dois sentidos dominará a sua vida. Ah, quando Eliseu viu aquele exército de anjos, ele viu que ele não estava sozinho. Esta fé de Hebreus 11 tem que nos acompanhar. Esta palavrinha composta apenas de 2 letras e um pequeno acento tem que nos acompanhar. É ela que nos faz crer no Espírito Santo. Foi ela que fez você crer no batismo, como as Escrituras ensinam, em Atos 2:38, a fé não arrasou, irmãos, a fé confia, a fé, ela vai além do entendimento humano, a fé espera, a fé ancora. Ah, irmãos, neste momento eu tenho que fazer uma pausa aqui. Eu tenho que fazer uma pausa aqui para lembrar de algo que me lembrei agora há pouco, quando cheguei e me assentei aqui nestes bancos. Quando nós chegamos, irmãos, na casa de Deus, é uma hora de refrigério, é uma hora de tranquilidade. Na hora que você chega na igreja, é hora de você esquecer os problemas, as dificuldades e levar o seu pensamento, o seu sentido a Deus. Eu tive, irmãos, me permita o eu, mas indigno, miserável homem que sou, tive o privilégio de andar com pessoas ilustres. Eu tive o privilégio de andar com pessoas ilustres, anotei aqui na minha mensagem, pessoas importantes, irmão, pessoas as quais Hebreus 11 diz que o mundo não era digno delas. Aí você pensa, mas que pessoas importantes que você andou? Que pessoas ilustres que você andou? Foi o prefeito, foi o promotor de justiça, foi o delegado, foi o candidato, foi isso, foi aquilo outro, foi o grande empresário. Não, todos eles são pessoas ilustres,
Todos eles são pessoas importantes para a sociedade. Mas eu tive o privilégio de andar com pessoas de Hebreus 11. Eu tive o privilégio de andar com João da Mata, homem no qual este versículo funcionou em sua vida. Um homem o qual eu pude ter como companheiro e ver esta fé, ver este versículo, ver isto que o profeta diz que dominaria, dominando a sua vida, dominando a vida de João da Mata, dominando a vida de José Anselmo, dominando a vida de Caminho da Roça, dominando a vida de Esmeraldinha, dominando a vida de Maria Conceição. Às vezes você não sabe o nome, eu poderia citar várias. Mas só citei estas, nas quais esta fé dominava suas vidas. Pessoas simples, porém, atmosfera poderosa. Quando o ser humano é dominado pela fé de Jesus Cristo, dada pelo Espírito Santo, nascida de novo, você pode ter certeza que aquela atmosfera é uma atmosfera dominadora. Elas fazem com que você entre na atmosfera delas. E você tem uma vida sossegada, você tem uma vida de exemplo, porque se todos estes que Hebreus 11 cita como heróis da fé, se essa Bíblia pudesse continuar, se esse capítulo hoje fosse ser escrito de novo, todos estes que eu citei estariam aqui, e o seu, o meu, o nosso estaria também. Aleluia. Aí diz o profeta: a altura a qual você pode voar depende da fé que você tem. Porém, primeiramente tem que haver fé. Agora, vamos estudar isto por uns momentos. Irmãos, a fé, no verso 8 de Hebreus 11, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Este abstrato, esta fé que não pode ser vista pelos olhos naturais, mas quando Isaque nasceu, ali quem via aquele homem, aquele rapaz, aquela criança andando, tinha que saber, aquele Isaque é a fé de Abraão andando, é a fé de Abraão falando, é a fé de Abraão se movimentando, porque era o abstrato se tornando real. Vamos ler mais um versículo, mais um parágrafo aqui, irmãos. No parágrafo 45, diz assim, Mombrana diz: a primeira coisa que se necessita é ser nascido de novo. Tem que ser transformado. E depois da transformação, então o indivíduo será uma nova criatura. Agora vá na via correta. E agora
e agora já não se tem que preocupar pelas penas. Elas tomarão cuidado de si mesmas. Quando você tem renascido, sim, Senhor, como sempre tenho dito, se você toma um porco e o lava completamente, lhe põe um traje fino e o solta, ele vai regressar diretamente ao lamaçal. De nada lhe serve o banho, porque ele é um porco, e sua natureza é revolver-se na lama. Você tem que mudar sua natureza, e logo demais cairá em seu lugar. A gente tem que ser renascido, isto é, transformado. Tem que haver uma mudança. Você diz, irmão Brana, eu conheço a tal vizinha, e ela nunca tem feito nenhum mal, ela é uma boa mulher, ou uma tal ou qual homem, ele é um bom homem, nunca faz dano a ninguém, nunca faz nada mal. Isso não significa nada. Isso não significa que ela ou ele tenha a fé de Hebreus 11. A fé de Hebreus 11, ela é dada a pessoas renascidas. E nós ouvimos sábado passado que essas pessoas que podem renascer de novo, elas são uma pessoa de uma classe específica que Deus escolheu para renascer de novo. Essas são os eleitos da noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eles renascem, esta fé de Hebreus 11 ocupa lugar em suas vidas. Coisa maravilhosa. Nunca faz dano a ninguém, nunca faz nada mal. Isso não significa nada. Pode ser o vizinho de primeira classe, mas não é um cristão até que tenha nascido de novo. Jesus disse, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 3. E quando você é um séptico da Bíblia, quando você é um séptico da exatidão da palavra, é melhor que fique quieto, até que o creia. Se você está nos ouvindo a primeira vez, irmão, posso te garantir que o que você está ouvindo é a fé que foi dada aos santos, e que esta fé, que teve movimento, que se moveu na vida destes irmãos de Hebreus capítulo 11, tantos eles como Enoque, Abraão, Isaac, até mesmo aqui se fala da Raabe. Quando Raabe se encontrou com Deus, este que pode dar esta fé, ela fez algo para Deus que aos olhos de muitos, apenas por um fio, um pequeno fio da cor escarlate ali, naquele lugar, naquele umbral daquela porta, salvou a sua vida. Esta fé, ela é uma fé simples, porém é uma fé real, de uma fonte verdadeira, de um Deus que pode tudo. Que você, que eu, nós possamos a cada dia ir ouvindo a palavra, e ouvindo este mensageiro, este irmão Brana, este Elias da hora, o sétimo anjo, porque cada palavra de Deus ele fez o Espírito Santo vir através dele vivificar para nós. E Deus está trabalhando com esta mensagem. Você, ninguém de nós, nem um ser humano pode obter esta fé, a não ser da mensagem da hora, da mensagem do mensageiro do momento. É ele que prega a palavra, é ele que deixou esta mensagem para que nós venhamos crer nela, e esta fé
que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, movimentar em nossas vidas. Deixe a tempestade vir, irmão. Deixe o problema nos rodear. Se nós estivermos realmente ancorados, realmente fundamentados nesta fé, Jesus disse: aquele que edificou a sua casa na rocha, na palavra verdadeira, pode ventar, pode as tempestades vir, mas ele não é abalado. Agora aquele que está dominado, que está depositando a sua confiança naquilo que se pode ver, a água vai vir, a tempestade vai vir e vai jogar tudo por terra. Que é pecado? Incredulidade. Unicamente há dois elementos que governam o ser humano. Estes são a dúvida e a fé. Você será governado por um ou pelo outro. Um deles dominará a sua vida. Eu creio que estou falando a pessoas dominadas pela fé de Hebreus 11. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos dando ânimo, força, tenha coragem, exercita, lute. Os programas de rádio, cada culto, cada ida na igreja, cada oração, cada versículo, cada parágrafo desta mensagem, é nós pedindo para o nosso Deus: Senhor, continue nos governando, nos dominando, colocando mais desta fé que um dia foi dado aos irmãos do passado. Senhor, mais do que nunca, nós precisamos ser dominados pelo Senhor. Porque o irmão Brana diz nesta era, nas eras da igreja, ou é o Espírito Santo, ou nós vamos perecer, irmãos. E o Espírito Santo, ele só vem, ele só nos acompanha, porque nós cremos na palavra que tem a exatidão daquilo tudo que Paulo pregou, daquilo tudo que os reformadores pregou e daquilo que o irmão Brana tem pregado. Aqui está a exatidão de Deus, não falha, não se preocupa, a sua cura não vai falhar, a sua libertação não vai falhar, o seu descanso não vai falhar, tudo com exatidão na sua vida, porque você crê no mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi exato lá no passado, ele é exato agora e será exato no amanhã. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. O nosso desejo, o meu desejo, o nosso desejo é que você continue crendo, porque a hora é uma hora de prosseguir. Deus disse para Moisés: diga para o povo marchar. Abrir o mar vermelho é o meu negócio. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Continuando aqui, irmão Jorge, sobre esta fé, sobre este poder de Deus sobre nós, vamos fazer uma oração, um pedido de oração aqui de Alva de Melo e Valdivina Pereira. Vamos interceder, você, irmão, que está aí do outro lado, vamos interceder nesse momento por essas pessoas e para quem, Senhor, esteja com a necessidade, ó Pai, de Tua presença, de Tua visita nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, sobre esta fé, ó Pai, sobre a fé de Abraão, sobre a fé de Teus filhos, nós reunimos agora ela, Senhor, tornando uma só, apenas uma fé agora, em favor dessas pessoas, ó Deus. Este mal, Senhor, essa circunstância que assola o mundo, esse vírus que assola, ó Pai, a humanidade. Senhor, nós colocamos agora essas pessoas em Tua presença, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor, o propósito que elas estão passando. O Senhor é o Senhor onisciente e onipotente, ó Pai.
Que o Senhor possa visitá-los a cada um nesta hora, Pai, e resolver, Senhor, o que está por resolver. Tirar todo o mal, Senhor, todo o empecilho da vida dessas pessoas, ó Pai. Nós colocamos elas em Tua presença nesta hora. E nós direcionamos a cada um de Teus filhos nesta hora, Pai. Que o Senhor possa visitar, Senhor, a cada um, na Tua bonança, na Tua escassez. Que o Senhor esteja sobre cada um nesta hora, ó Pai. Lá no leito de hospital, lá nas circunstâncias mais adversas, ó Pai. Senhor, colocamos cada um de Teus filhos em Tua presença nesta hora. Colocamos, Senhor, a vida do pastor José Alves também e sua família nesta hora. Que o Senhor esteja ali, Senhor, sob Tua potente mão, ó Pai, esteja com eles ali onde eles estiver nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos que tudo já foi resolvido desde antes da fundação do mundo. Agora é a hora só de o Senhor manifestar o seu propósito, Senhor, nessas circunstâncias adversas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmão Jorge, te recompense por esta mensagem que o Senhor tem nos trazido. Nós vamos ouvir um hino. Senhor, Tu estás comigo. Isabel e conjunto. Vamos lá, irmão Pedro. Logo após o hino, nós temos uma nota oficial do pastor à igreja. Estás comigo, não temerei o mal que a mim vier. Tu disseste que onde eu estivesse, Tu estarias comigo também. Jesus, seguirei. Se no vale da sombra da morte, venha eu algum dia andar. Só te peço que dê-me tua mão para eu conseguir caminhar. E quando findar esta vida, já bem longe da tribulação,
estarei para sempre em Graças a Deus. Muito bom. Nós estamos já caminhando para a conclusão do trabalho e nós temos uma nota, antes de falarmos aqui da audiência dos irmãos, nós temos uma nota do pastor em relação às atividades da igreja. Devido à circunstância que nós estamos nos encontrando nesses dias, nós estamos, melhor dizendo, não nós, o pastor tem tomado uma decisão de suspender toda a atividade presencial da igreja, acredito que até depois do encontro. Ele tinha dito ontem, melhor, domingo passado, que a igreja poderia participar do encontro presencialmente aqui. Mas devido à circunstância, como eu já disse, que nós encontramos devido à pandemia que está assolando nesses últimos dias, a segunda onda, em todo o mundo, no Brasil e aqui em Iporá. É uma medida de responsabilidade que o pastor tem tomado para precaver-nos de circunstâncias adversas. O pastor Joaquim sempre fala isso. Na primeira vez ele usou uma aplicação da Bíblia que eu achei muito importante. Jesus, quando chegou no túmulo de Lázaro, ele pediu para que tirasse a pedra. Quando eles tiraram a pedra, ele foi, se dirigiu e disse: Lázaro, sai para fora. Ele poderia muito bem chegar ali e usar a palavra e tirar aquela pedra. Então, o pastor Joaquim fez essa aplicação. Nosso Deus não é um Deus exibicionista. Nós temos que ter os cuidados necessários para que tudo conduza de uma melhor maneira. Até porque não é o caso que está justificando, estou falando assim, não é para justificar, é simplesmente para dar noção o porquê que está sendo adotada essa medida pelo pastor. Nós já temos irmãos aqui já da igreja contaminados com o vírus, mas não é esse o motivo. É uma situação ampla, geral. Então está dado o recado para que os irmãos possam entender, está suspenso. Agora, ele estará aqui amanhã pregando no culto, no mesmo horário, os irmãos estarão assistindo através da internet. Agora nós vamos para a audiência. Aqui em Iporá nós temos a irmã Marina Tavares, a irmã Sônia e família, irmão João e família, a irmã Beatriz Moraes, Marcela e crianças, irmão Adeilson e família, irmã Marcela e crianças, né? Irmã Valdivina Leite. Em Cachoeira nós temos o irmão Pedro, irmã Magaliane. Em Fazenda Nova, ou Tapirapuã, ou Goiânia, que eles ficam sempre nos lugares diferentes. Está nos assistindo a irmã Orfa e irmão Neftali, são meus tios. Pastor José Alves e família, Fazenda Nova, no sítio. Em Rio Verde está a irmã Vanderlina e família. E Piloândia está a irmã Divina. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês grandemente, como fomos abençoados todos nós com este culto. Então nós vamos com o hino de saída. Pois não?
Certo. Tá certo. O irmão Pedro está nos orientando aqui que a transmissão ela começa às 6h40, às 18h40 de amanhã. Isso, né? De 6h30 às 6h40 já está iniciando a transmissão. Então, se os irmãos puderem comunicar, porque às vezes não são todos que estão assistindo essa decisão do pastor José Alves, em suspender as atividades presenciais, os cultos presenciais aqui na igreja. Que Deus acrescente-nos mais, cada vez mais e mais, nos dê graça para superarmos todas as circunstâncias. Agora, um hino de saída, nós vamos ouvir: esforça a minha coragem, Senhor, com o conjunto da fé. Que Deus abençoe a cada um, mais uma vez, possa recompensá-lo pela atenção e pela presteza. Deus abençoe. Cristo, meu amigo, meu grande amparador, jamais me deixa no temor, se busco o seu favor, seu grande amor menosprezei, porém me perdoou. E quando mal lhe confessei, meu pranto dissipou. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia agora, pois te guardará, fiel é seu amor. Eu sei que quando escuro o céu se me mostrar, e por não ver o santo olhar, sentir-me a desmaiar, Jesus do trono divinal, pesando meu temor, virá com luz celestial, e dando assim valor. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia agora, pois te guardará, fiel é seu amor. Se de aflição as setas me tentam abater, se amedrontado penso ver a morte aparecer, a Cristo vou com meu temor, confio-lhe meu mar. Então estende seu amor com sol pós-temporal. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia agora, pois te guardará, fiel é seu amor. As tuas nuvens, Jesus, dissipará, o seu poder e consolação trará. Confia